Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Espero que estejam todos bem. Nós vamos continuar a 24ª semana, certo? Nós estamos aqui, ó, na segunda-feira, dia 13 de setembro, 13/9. Então, nós estamos aqui na nossa aula 3, certo? Com História e Geografia no livro e Língua Portuguesa impressa. Então, como eu comecei falando lá na quinta-feira, nós estamos trabalhando agora com mapas, né? Então vocês vão ver tipos de mapas, vocês vão ver, nós vimos alguns elementos, vamos continuar vendo os elementos, né? E a importância dos mapas, certo? Então, quando você quer chegar a algum lugar que você não conhece, certo? Desde muito antigamente, o que se usa? Um tipo de mapa, nem que seja desenhado à mão, né? É um tipo de mapa. Mapear, você desenhar uma localização, né, de um lugar ao outro, de um ponto ao outro. Aqui, por exemplo, você vê, nesse exemplo do livro de vocês, uma cidade, né? Primeiro começa pelo bairro, tá vendo? Ó? Primeiro começa pelo bairro aqui, ó, certo? Tá vendo o bairro? E aí, no caso, eu consigo até ver mais detalhes, porque é uma imagem de perto, está mostrando um bairro desse local aí que fica no Piauí, na cidade de Picos, né? Então, nós conseguimos ver as ruas, conseguimos ver cada pedacinho aqui, né, de quadras também, nós conseguimos ver, e assim por diante, dentro deste bairro. Então, quanto mais perto, né, eu consigo fazer um mapeamento, mais detalhes eu vou ter, certo? Agora, como você pode ver nesse outro que está aqui do lado, ó, nesse outro aqui do lado, eu consigo perceber o quê? Eu consigo perceber a cidade agora, né? Está mais longe, como se eu subisse a minha visão, né? Porque eu estou olhando de cima. Esse mapeamento ele é feito como se eu estivesse olhando lá de cima. Então eu subo, né? Mais, e agora não dá para ver os detalhes de ruas e quadras, né? Ou seja, os bairros. Eu consigo ver a cidade em si. Este outro mapa já mostra ainda de mais longe ainda. Eu consigo ver o quê? O estado inteiro do Piauí. Eu já não consigo ver aquele bairro, não consigo ver a cidade em si, né? Igual eu estava mostrando ali, mas eu consigo ver o estado do Piauí todinho, certo? E no mapa ao lado, que aí vem o mapa do Brasil inteiro, observe que ainda está menor ali, ó. Agora é que eu não consigo ver mesmo o bairro e a cidade, eu estou vendo mais de longe, então eu só estou vendo de longe o estado do Piauí, né? E como ele fica dentro do mapa do Brasil, certo? Então é um mapa dentro do outro, vai começando lá pequenininho, como nós vimos aqui, ó, acima, tá vendo? No bairro, depois a cidade, depois o estado e depois o estado dentro do país. Está observando? Então, são formas diferenciadas de eu observar e mapear uma localização de bem perto, com bastante detalhes, ou de longe, né, com informações mais gerais, igual essa última aí, são informações mais gerais. Isso que eu estou falando, eu estou explicando, mas é importante você ler tudo, todos os parágrafos, todas as linhas que estão aqui, tá? Para entender melhor. E aí aqui continua falando sobre a questão dos mapas, que esses mapas assim, em que eu vejo espaços bem menores, como um mapa de uma casa, por exemplo, se eu for desenhar os quartos, todos os cômodos que tem numa casa, um mapa de um terreno, de um bairro como estava aquele lá, é uma visão menor, né? Bem mais detalhada, é como se eu estivesse bem mais perto. Esse tipo de mapa em que eu estou bem mais perto, eu chamo de planta cartográfica, tá vendo? A planta cartográfica. Então, se eu desenhar um mapa de um bairro, por exemplo, ou da minha casa, é uma planta cartográfica. Agora, quando eu desenho espaços maiores, como eu desenho uma cidade inteira, ou um estado ali, ou então o país inteiro, aí eu já começo a chamar de mapas, só mapas mesmo, né? Mas a planta é um tipo de mapa, né? Mas é um mapa mais detalhado e feito de bem mais perto. E o mapa só é como se eu estivesse mais longe de uma visão mais geral, certo? Então aqui, ó, produzindo mapas, né? Como é que eu falei que aquele mapa estava sendo visto? Ó, de cima para baixo. Nós chamamos isso de uma visão
vertical, visão vertical, em pé, né? Como se eu estiver, a visão, quando você ouvir a palavra vertical, é que está em pé. Isso significa o quê? Como se eu estivesse lá no céu observando. Mas como é que as pessoas fazem esses mapeamentos assim, olhando de cima? Aí é que tá. Eles vão usar ajuda de quê? De aviões, né? Ou de satélites. Principalmente satélites, eles conseguem mapear de forma muito organizada com a questão dos detalhes, né? Hoje, com aquele dispositivo do drone, por exemplo, eu consigo até fazer um mapeamento menor, é claro, mas eu consigo. Mas, geralmente, eu vou fazer com fotografias, né, utilizadas através de um avião ou de um satélite. E para isso, gente, é claro que eu vou também usar o computador para fazer adequação, organização dessas imagens, juntar tudinho para formar a imagem correta. Aí, por exemplo, vocês têm a mesma imagem, só que aqui no caso eu tenho a fotografia aérea, né, tirada lá do alto, e deste lado aqui é a mesma imagem, o mesmo mapeamento, só que de forma desenhada, tá vendo? Só que com os detalhes bem parecidos, né? Com o padrão assim de escala, toda essa questão da organização de um mapa. Aqui você tem outro exemplo, ó. Você tem um mapa feito com a imagem tirada por satélite, tá vendo? Com satélite, e do lado a mesma imagem, só que aí eu tô o quê? Desenhada, né? Como se fosse lá de cima, só que desenhada. Isso é para você ver a diferença de como se pode produzir alguns mapas, certo? Então, sobre a importância do mapa, você vai ler isso aí com atenção, observar bem essas imagens. É interessante você observar para ver as diferenças, né? E aí aqui nós temos um exemplo do que podemos chamar de mapa mental, ou também, hoje em dia também é chamado de croquis. Croquis, já ouviu falar? Você vai fazer uma atividade dessa na outra semana. É você desenhar de uma forma mais livre, como se fosse assim, tipo um esboço, ou seja, um rascunho, certo? Não tem aqueles detalhes de escala, igual tem assim tudinho nesses mapas, né? Mais bem feitinhos, mais desenhadinhos, tá vendo? Ó, isso aqui é feito por computador, esse do lado, né? Esse aqui, ó, e tem todas as medições e tudo mais. Aqui não, aqui, ó, é um exemplo de um mapa mental, ou também posso chamar hoje em dia de croquis, né? Que ele é desenhado à mão, em que a pessoa fez, ó, né? Aí você vai ler o enunciado, você vai entender direitinho o que ela fez do local onde ela vive lá, tá vendo? Ó? Então, primeiro você vai fazer o quê? Ler essa explicação que está aqui, certo? E depois você vem aqui abaixo, fazer a atividade. Tá vendo aí, ó? O que chamou mais a sua atenção na representação desse croquis aqui, desse mapa mental? O que você assim mais achou interessante? E a número 2, que elementos que você vê que foram representados, né? Que elementos eu consigo observar aqui? Isso aqui no caso é uma aldeia, né? Então quais são os elementos que eu consigo observar que a pessoa conseguiu colocar aí? Por exemplo, de paisagem natural e paisagem construída. Quais foram os elementos? Eu consigo ver o azul do rio, né? Eu consigo ver uma representação através do riscado ali de uma floresta. O que mais? Quais mais elementos você consegue ver que a pessoa conseguiu desenhar nesse rascunho, nesse esboço, ou também chamado mapa mental, croquis, né? Tem vários nomes, mas é feito à mão de forma livre, não tem muito padrão, é só mesmo para localizar e representar, certo? Então você vai responder essas questões observando esse mapa aí que foi feito à mão livre no caso, ok? E aqui na atividade impressa da aula 3 nós temos língua portuguesa, né? Nós estamos continuando a trabalhar os sinais de pontuação que nós começamos lá no livro. Então você tem aqui a explicação nesse quadro de cada um dos sinais de pontuação. Então é importante você ler. Aqui no caso nós temos exemplos de frases, né? E temos também o nome, certo? O nome de cada pontuação e o que ela faz, qual é a função. Por exemplo, a primeira, ponto final, indica que a frase o quê? Acabou, terminei aquela fala, né? A interrogação, ela indica que você está perguntando, interrogando. O ponto de exclamação, quando eu tenho uma frase com emoção, é só você lembrar que a frase ela foi falada com emoção.
algum tipo de surpresa, admiração, até um susto, um espanto, um espanto, né? Eu falei até errado. Então, assim, não é falada de qualquer forma, ela é falada com algum tipo de emoção. A vírgula, aquelas pequenas respiradas que a gente dá durante a fala, né, de uma frase, que a gente chama de pausa na leitura, né? Ou então ela fica também em relação à sequência de coisas. Se eu tenho uma sequência de palavras, de elementos, eu coloco vírgula entre eles, certo? Em datas também, antes, né, quando eu coloco, por exemplo, de Paraná, né, 13 de setembro, aí vai ter a vírgula entre de Paraná e 13 de setembro. E a reticência, aqueles 3 pontinhos que eu coloco quando eu não termino o meu pensamento, a minha ideia, a minha fala. É como se interrompesse, cortasse aquele pensamento assim. E a pessoa ou demora a falar, ou né, ela dá uma pausa grande, ou ela não termina mesmo. Então, relendo a explicação sobre as pontuações aqui, você vai ler essas frases que estão aí e colocar as pontuações que estão faltando em cada local desses círculos aí, tá? Então, onde tiver os círculos aí, você vai colocar a pontuação que estiver faltando. Por exemplo, quais são os pontos cardeais? Isso é uma pergunta. O que eu uso em pergunta? Aí você vai colocar aqui, ó, né? No caso, eu uso a interrogação, aí eu vou colocar ali, e assim por diante, ok? Então, bem simplesinho, bem fácil para a gente rever os sinais de pontuação. Até amanhã!